Olá, meus queridos clientes, eu sou o Bird da Taverneira Multidimensional. Sejam bem-vindos a mais um Por Trás da Mesa. E eu novamente estou com uma música diferente na minha cabeça que eu não consigo tirar de forma nenhuma. Eu também estou aqui com o Sente. Oi, Sente. Boa noite, meus caras. Eu sou o Sente. Eu já falei pra você como resolve isso. Escutando a música? Escutando a música até cansar. Também não resolve, porque hoje é dia de música de taverna na taverna. O que faz sentido, eu acho. Música de taverna. Sim, literalmente, eu tenho uma playlist que eu curti de música de taverna justamente para os podcasts. Então põe a música de Já taverna. botei, tá tocando no Spiros Play. Qual a música que tá tocando? Spiros Play. Tá tocando a música das tavernas de Azeroth do WoW. Stonefire é o nome dela. Ah, agora que eu tô vendo. Sim, tá tocando. Okay. Ainda bem que a gente tira isso do VOD, porque tomar um strike da Blizzard é algo que eu não quero. Imagina se vem com abuso sexual junto. Ok, agora você faça um favor e mute o bot que eu vou colocar, porque eu também quero ouvir. A música? É foda. Coloca primeiro. Vai logo. As piadas. Mas eu tô errada. Eu não tô errada. Conhecendo a Blizzard. Eu sei, mas eu preciso entrar o bagulho pra eu mutar. Coloca uma música que demora pra começar, tipo Holy Diver. Tô zoando. Eu vou fazer exatamente isso. Ah, então vai fundo. Holy Diver. You'll be down too long in the midnight sea. Eu só queria dizer isso, que eu vi isso alto na cozinha enquanto você faz as coisas, é muito bom, sabia? Holy Diver já é muito bom, fazendo as coisas é melhor ainda. Bom, como o pessoal que já sabe... Oi? Mutei já. Botou o bot? Perfeito. Dizem já. Eu queria falar. Ah, tá. Como o pessoal aqui já sabe, tem um pessoal também novo, Por Trás da Mesa é o que a gente usa, né, pra conversar sobre os acontecimentos que rolaram durante o meio do mês, né, durante o mês, o que aconteceram nas nossas mesas. Normalmente tem visitantes, são os jogadores, mas é meio difícil quando todo mundo tem uma vida, menos eu, de reunir mais do que o Sente aqui. Eu não vou mentir. Bom, eu moro aqui, então, né? É minha obrigação. Exatamente. Mas, tipo, se você for. Eu tô livre, se você quiser aparecer. Vê que só aparecer uma sessão, mas é justo. É mais do que viável, porque você tem perguntas e tudo mais e você pode falar. Poderia ter me chamado. Sim. Eu trabalharro pra você. Eu chamo, eu falo no final da sessão, acho que eu esqueci de falar. Eu falo também quando chegar a semana. Sim. Falando isso durante a semana. Mas vamos começar com a Docente, porque eu sou a única jogadora dele aqui presente. Sim. E vamos falar com o elefante rosa no recinto, vamos? Sente, eu quero que você descreva o processo mental que você passou quando Alone, o personagem do Luan, veio a falecer. Pra quem não tava aqui, o contexto. Eu vou dar um contexto. O Cirola, né, que era um jogador que estava entrando de Amba, e ele teve que sair por problemas pessoais, ele chegou no chat, o Homem Lagarto Residente, e ele chegou soltando umas piadas, né, interagindo no chat no geral, e ele falou alguma coisa de uma ponte, que eu não lembro exatamente o que ele falou. Ele falou, eu quero rolar um dado pra poder me casar com a ponte, pra seduzir a ponte. Seduzir a ponte, exatamente. Eu pensei, ponte, né? E pra quem não tava no domingo, era o mapa onde eles estavam combatendo contra os inimigos, que depois a gente vai discutir, né, a sessão em si. Era basicamente uma porção de terra em cima, uma porção de terra embaixo e uma ponte de pedra sobre um rio que liga as duas porções de terra. E tava todo mundo em cima dessa ponte. Aí eu falei pro Cirola, você vai rolar um dado. Cirola rolou 17. Se cair 17, conta no Live Pix, alguma coisa vai acontecer nessa ponte. Beleza. Depois vai um tempinho de coisas acontecendo. Depois de muita conversa com o chat e de finanças acontecendo durante no próprio, eles conseguem parcelar os R$17 e o Cent, né? Ainda com juros. Foi R$17,95. Exatamente. Né, e aí veio os quase R$18.
E Exato. aí veio uma onda contra a correnteza, né, no rio para engolir a ponte. Não E eu mandei todo mundo ironicamente, fazer saves. não Aham. ironicamente, o chat garantiu meu Nelsoro no dia seguinte, tá? Senão ia ficar sem. É, que tu tá sem dinheiro, continua. É... ó, vocês salvaram o Nerd da Taverneira, muito bom. E aí veio Pra a que. onda. Ah, tá. Desculpa. E aí veio a onda e eu mandei todo mundo fazer serviço de DST. Eu lembro que tinha dois jogadores caídos, né? Dois personagens de jogador caídos. O AB, que é o personagem do LP, e o Alone, que é o personagem antigo, né? Personagem do Luan. O LP foi protegido pela Viviane, que é a personagem do Kemo. E chegou o turno do Alone. E o Alone, que estava caído, já tinha uma falha, ele falou: Mestre, eu quero fazer um teste de. Eu quero fazer um save contra a morte pra ver se eu consigo, sei lá, levantar. Ele vai lá no save contra a morte, ele tira uma falha crítica e completa as 3 falhas e morre. Detalhe, enquanto ele falava isso, eu falo, pera que eu quero fazer algo a respeito de você. E ele me ignorou. Sim. Isso tá Eu devo marcado. dizer, Ele me mandou o timestamp. está O marcado. Sente me mandou um timestamp. 3 horas, 31 minutos e 30 segundos da última sessão. Tá no YouTube, É, exclamação YouTube. vamos lá. E aí eu olhei para aquilo. Primeiro, todo mundo vai sair com gosto amargo na boca dessa sessão, percebi isso. Todo mundo vai sair puto de alguma forma, talvez exceto o Luan, que curiosamente que foi quem teve o personagem morto, mas Eu acho ok. que Kemo foi o único que ficou realmente pistola. O resto só ficou desacreditado mesmo. E aí vem. Quando chegou a morte dele, primeiro, eu já tava com um pouco de sono. Quando tinha dormido direito. Novidade. Tava com sono, Bem-vindo ao clube. tava com várias coisas fazendo durante aqui o meu setup, né? O meu pobre setup. Uhum. 2 PCs, 2 notebooks. Eu tô olhando o chat do Discord à esquerda e o Foundry direito. Eu tô olhando. Eu tô acertando algumas coisas. Tá, beleza, rola o save. Eu caio pra trás e espero ver o save. E aí? Esperando o Eu não sucesso. esperava. Eu esperava um sucesso. Eu não ironicamente esperava sucesso. Ou ao menos se eu esperasse uma falha que se fosse, sei lá, 7, como foi o save prévio dele. Ele Sim, vai lá e me sim. tira um 1. E aquilo, no exato momento, acho que foi a reação mais genuína da minha vida, porque naquela hora eu arregalei o olho, abri a boca com um sorriso e eu. Quê? Só Você que tá eu simplesmente não expressei o quê? desacreditado. Eu não expressei o quê? Eu só. Você só. Como se eu tivesse visto a coisa, sei lá, tipo, a 8ª maravilha do mundo, Misturado com a aparição. misturado com uma aparição, exatamente. Eu pensei naquilo, Era o tá de fantasma da sacanagem, noite. ele morreu mesmo. E depois eu fui ver, tipo, abri a ficha dele, acho que foi o momento mais rápido do mundo onde uma ficha abriu no Foundry. Abri a ficha dele e fui lá, ele tinha uma falha mesmo, ele tinha uma falha. De onde é essa falha? Eu fui subir o Discord, achei a falha. Caralho, ele falou, morreu. E no exato momento, minha mente, que eu tenho um pensamento acelerado, eu vou Aham. rodando por todas as possibilidades. Pra Alguém mantê-lo consegue vivo. reviver ele? Não, ninguém consegue manter ele vivo. Eu penso, cara, ele morreu. O Realmente, pior, o pior é que realmente ele morreu. você morrer assim, aspas, né? Porque D&D tem as magias pra reviver. Sim, No low level é muito mais perigoso esse tipo de coisa. Porque tem a chance de ninguém ter revivificar. Eu fiquei, cara, no momento que eu pensei, ninguém tem slot level 3, sabe? Ninguém tem revivificar. Eu passou pela minha cabeça, caralho, se eu tivesse só mais 2 níveis, eu poderia revivê-lo de graça por conta da modificação do draw. Porque no nível 9 eu sim, pego revivificar. Eu olhei para aquilo, exatamente. eu olhei pra minha ficha vendo o que eu poderia fazer Mais 3 níveis. e eu uso isso. Não, Tu tá 2. nível 6. Ah, é verdade, mais 3 níveis. E eu vou olhando, falando isso, eu tenho que atualizar minha ficha com a XP que tu botou. Eu vou olhando aquilo completamente desacreditado, tipo. É sério que eu não posso fazer nada também, sabe? Porque a minha ideia naquela hora era realmente protegê-lo. E com 30 que eu tirei, eu ia conseguir sem problema nenhum. Eu fiquei aquilo na minha cabeça, caralho, se ele espera só mais um pouquinho, porque eu era literalmente logo depois dele. Ele fazia o save dele, era eu, pra fazer o que eu queria. Sim. Basicamente, ninguém conseguia reviver ele. Tinha a Viviane, obviamente, que tinha um modificador de riqueza, sim. A música ficou triste e lenta, vai tomar no cu. Pode ficar Ok. sacaneando. E aí, a Viviane seria a única que realmente teria a chance
Naquele momento eu pensei, vocês teriam que levar ele de volta pra cidade, e aí vocês teriam que pagar o clérigo, quer dizer, ela teria que pagar o clérigo, e aí a alma teria que estar disponível. E naquele momento eu fiz o ritual que eu sempre faço com o personagem jogador quando o personagem jogador morre. Sai todo mundo da chamada, fica só eu e o jogador. Vamos negociar. Só E agora eu pra, vou falar só aqui. pra constar, porque quem for ver o VOD, eu vou também estar na call tecnicamente, mas é pra poder sair o coisa na stream. Porque na hora Exatamente. eu tiro o fone, me muto, né? E eu fico. Uhum. Deixo ali o pessoal, só o chat e o mestre e o jogador, né? Sim. Mas ninguém. Tanto que eu tava falando através do chat, eu só voltei quando eu percebi que o pessoal tava retornando pra cá, porque eu nem tinha olhado no Discord. Eu só fui olhar, tipo, podem voltar no Discord, que eu esperava que você fosse colocar no Hobbit ou no Foundry, que é onde todo mundo tá. Hum. Entendeu? E aí, morreu, beleza. Morreu, acabou a luta. A Aline chorando os cornos e eu chego pro Luan. Eu falo, vamos negociar. E se eu morrer, né, jogadores de. Personagem jogador daqui pra frente, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos negociar. Você tem 3 opções. A primeira, você vai controlar a Aline provisoriamente com uma ficha de personagem que eu vou dar. E você vai esperar uma ser revivido até o final do ato. Se ele não for revivido até o final do ato, você vai ter que fazer um personagem novo. Segunda opção, você só faz um personagem novo de cara. E terceira opção, você mantém a linha como sua PJ nova. Ele escolheu a segunda opção e a gente já fez o personagem dele. E aí depois eu fiz pra ele uma narração dele basicamente sendo levado pro céu, né, de Ishnis, que é um dos deuses de Armianar, por ele, né, ter vivido uma vida pobre, ter perseverado apesar disso, e ele, apesar, né, de todas as coisas que ele sofreu e de todos os sussurros de loucura que ele teve na cabeça dele, ele se manteve uma pessoa de boa índole até o final, e por isso ele recebeu um lugar merecido no céu. É curioso, E, né? Que ele tentou ao máximo ser personagem maligno, dando facada por trás das costas de todo mundo, mas é só porque ele era idiota e queria ajudar a esposa. sim, e aí ele morreu, e eu fiquei com pena. A ficha ainda não caiu totalmente de que ele morreu, eu ainda estou incrédulo. Eu ia Eu falar vou quando você provavelmente começou, chegar na sessão de domingo ainda que incrédulo. ainda estaria incrédulo exatamente, e só caiu uma parte da ficha quando eu percebi que a gente tinha terminado a ficha do novo personagem dele. Eu olhei e falei, Ele ele morreu morreu! mesmo. Ele morreu! Ele morreu da forma mais surpreendente possível. Na hora que ele morreu, eu literalmente levantei e falei, vou dar uma volta. E tive que dar uma volta, beber água, coletar meus pensamentos e voltar pra pensar o que eu ia fazer, porque na hora eu realmente estava sem chão. O que eu vou fazer? O Saint agindo como se alguém realmente tivesse morrido. Não era um personagem. Tipo, ele. De tão incrédulo que ele tava. Tipo, Não, entenda. ele morreu. Eu tava incrédulo porque foi, primeiro, completamente inesperado e, segundo, jogou meus planos de longa data no lixo. Não é a primeira vez que isso acontece, mas não vai me prevenir de ficar surpreso e espantado toda vez que isso acontecer. Eu espero que não ocorra muito mais vezes. Porque eu tinha grandes planos pro Alone e os planos foram pro caralho. É o que eu falei na stream. Eu dou pelo menos 20 sessões antes de querer matar os jogadores. A gente tava na sessão 15 e morreu no nível 6. Cara. É isso. A sessão vai até o 20. Ele não chegou nem na metade Não chegou nem na dos metade. níveis. E ele foi de base, Ele por tinha- azar. Puro azar. Foi o Puro azar, mais sim. natural possível. Foi puro azar. Ele também tinha plano, né, de criar magia, porque tem sistema pra criar magia em Armenário, né? Mago com 10 níveis pode criar magia, o Eu acho que era a caralho. primeira vez que ele tava realmente fazendo isso, né? Que ele tava falando isso desde a C0. Você tinha implementado isso, mas ele não tinha como realmente fazer isso. Ele tava com aquela, pô, eu quero criar uma magia. E ele criou um personagem justamente feito pra poder usar essa mecânica que você criou e morreu antes de fazer isso. Na verdade, ele chegou a fazer isso com o Ifrit. Ele fez isso com o Ifrit na época do Inquisitor Sangrento. Ele criou magias, sim. Magias de sangue, mas criou magias. Como mago, ele nunca chegou a fazer isso. Sim, E, francamente, esse personagem se foi você feito joga de pra mago fazer sem isso. robusto, porque o Luan, vamos ser real aqui, o Luan, ele não tinha plano. Eu vou ser sincero aqui, o Luan, ele não tinha plano de Pequena personagem. Ele só pergunta, queria jogar antes com de o mais personagem que nada. era mago da guerra.
Falando em Ah, Mago da Guerra, ele tinha Warcaster como talento? não, ele tinha alerta e acabou. Na verdade, ele tinha alerta e. Cara, da linhagem, esse cara está errando um talento dele. Porque eu sei que ele tinha alerta, Uhum. mas ele é linhagem customizada, ele era auto-elfo linhagem customizada. Então ele deveria ter outro talento. Eu não lembro qual era esse outro talento, mas eu sei que ele não tinha o Orchestra nem Spell Sniper. Ele tinha que ter os dois. Cara, vamos lá. Não tem muito Ele tinha que ter, talento. primeiro, tinha que ter robusto se ele quisesse sobreviver. Já começa Adepto aí. metamágico. Exatamente, adepto metamágico. Puta que Adepto pariu, o cara pegou metamágico. alerta e adepto mágico. Não, adepto metamágico no começo é muito bom. Não vou mentir. Mas alerta pra mago é uma das coisas mais inúteis que ele vai pegar. Não, alerta, vamos Alerta é lá. bom. Alerta, eu entendo. Mas Eu tipo, entendo ele querer pegar o alerta. O alerta é muito bom. Previne contra surpresa e te joga no topo da iniciativa. Que pra ele já é bom, sim, sim. porque ele planeja ter uma iniciativa boa. Esse é o único plano que ele tinha. Ter uma iniciativa boa. Mas Beleza, quantas isso eu vezes. consigo respeitar. Mas quantas Mas vezes ele todo o teve que. resto, Exato. ele jogou Quantas fora. vezes ele teve que se mover pra poder castar a magia e ficar mais perto da briga quando ele podia ter trocado isso pro Spell Sniper? E se bem que nessa mesma sessão, antes disso, a gente tava falando, né, que ele não tinha magias ofensivas, ele tinha, tipo, 3 magias ofensivas. E o resto, controle de grupo e suporte. Cara, isso não era muito um problema. Muito pelo contrário. Se ele tivesse mais, ajudaria ele bem na hora de morrer. Não, então, eu vou ser real aqui, ele não tinha nem escudo. É isso que eu fiquei embasbacado, que vocês falaram na sessão, né? Vocês estavam discutindo pra ver se tinha escudo ou não, ele falando que tinha e chegou no coisa ele não tinha. Ele. Outra coisa, ele Sim, não e chegou estaria essa hora na nesse sessão, eu pepino. fiquei puto. Ele não estaria nesse pepino se ele tivesse pegado escudo também. Escudo é staple. Não, e nota, Escudo é staple. nota, tipo, Ele tinha 15 possibilidade de pegar sessões. santuário, não, né? Ele não, o mago não tem santuário. Sério. 15 sessões. 15 sessões dele falando constantemente, mestre, me acerta por quanto? Eu vou lá e falo, te acerto por tal. E ele nunca teve escudo, e eu não sabia disso. Eu olhei a ficha dele, eu não vi que ele não tinha escudo. E aí chega no único dia que escudo é relevante, Dele vai e checar a e gente não tem percebe escudo. e vai checar e não tem escudo durante Ele 15 é. sessões e não tem escudo. Exato. E o pior, não muito antes disso, na sessão anterior, ele podia ter aproveitado pra dar uma checada pra poder trocar spell preparado antes. E se eu não me engano, no meio da sessão, ou no começo, teve um descanso longo, né? Foi um descanso curto. Não, isso foi no final. Não, antes de começar a sessão foi um descanso curto, porque vocês estavam no meio da estrada. E foi menos de Não, eu 8 tô horas. falando na sessão anterior. Na sessão anterior, beleza. É isso que eu tô falando. Ele podia ter visto isso antes, porque ele sabia que a gente estava indo pra uma caverna. A gente passou um heads up pra ele e a gente falou que ele tava descansando até determinado momento, né? Ele poderia trocar os spells preparados. Ele tinha essa opção. Ele podia fazer um double check porque ele sabia que tava indo pra boca do jaré. Ele tava indo Sim. botar a mão na boca do jacaré. E a coisa mais importante quando você tá indo botar a mão na boca do jacaré é saber qual é o tipo de jacaré que você tá botando a mão, pra saber qual é o tipo de coisa que você vai usar pra proteger a tua mão. Ele não fez nenhum nem outro. Ele falou, eu vou treinar. Resumindo, o Treinou pra Alone nada. o Alone foi um personagem que muito mal planejado. E a verdade é que você, Sim. tipo, beleza. D&D é um jogo de interpretação que permite várias formas de ser aquele celular, mas no final D&D ainda é um jogo extremamente focado em combate e combo. Sim, sim. Então você tem que ter um plano de personagem se você quer que o seu personagem sobreviva. Nem que seja fazer 20 níveis de alguma coisa. Nem que seja um Se você estiver mínimo, fazendo de sabe? 20 níveis de alguma coisa e você estiver fazendo direito, beleza. Você vai sobreviver até que o mestre. Que tava vendo se eu tava me mexendo. Falei alguma coisa? Alguma coisa. Ok, dá pra ver coisa de vocês. Deixa eu desmutar o Spirit Fly aqui. Você me botou na tela? Certeza. Não, Não tem garota propaganda hoje. calma, não. Hoje Não tem, eu só sei. tô ajeitando as coisas, calma. Windows G, porque eu tenho que checar o volume dessa jossa.
Ele pediu pra checar o chat geral. Consegue fazer isso pra mim enquanto eu tô enrolada com Eu vi, voltar a ele mandou stream? uma foto de uma pipoquinha doce e eu tô com Eu não, fome de pipoquinha doce agora. eu não sinto tanta vontade. Eu não gosto tanto de pipoquinha doce. Eu gosto de pipoca salgada. Quanto mais salgada, melhor o infarto. Ah, Pipoca agridoce. A melhor de todas. não. É uma Vocês dois são delícia. estranhos. Propósito. Caramelo com sal. É muito bom. Deixa eu pegar outro melho de outro, ó. De outro É local. outra cena. Trazer pra cá. Ctrl V. Isso. Agora a gente vem aqui e bapa. Eu tenho que botar lá pra trás a textura. Pronto, acho que eu... Belos seis, by the way. Eles estão belos como sempre. Hã? Olho Belos seis, eles respeitosamente estão para belos como esses sempre. belos badoncadoncas. Obrigada, obrigada, obrigada. Todo respeito devido. Obrigada. Vou mandar emoldurar e colocar na. Vou menos mandar. alguém Botar na a tela minha de vida LED. elogiada. Eu vou botar uma tela de LED só com esse GIF se mexendo, sabe? No meu quarto. E desculpa te preocupar ontem, sem problemazinho. Moedida. Contanto que você esteja vivo, eu tô feliz. Onde é que a gente tava? Depois de eu colocar A essa gente tava música. falando mal da Alônia. Depois de eu colocar essa música estranhamente muito feliz depois de uma desgraça que me aconteceu. Vocês estavam falando da Alone. Sim, Eu quero o Alone que falar finalmente da tá lista. Alone. Da lista não, né? Eu quero falar brevemente da ficha dele. Vou divulgar aqui a ficha dele pra vocês e depois a gente vai terminar esse segmento e partir sim. pra outro. Ok, Alone auto-elfo, só que é customizada, antecedente sábio, leal mal, nível 6, proficiência mais 3. 44 pontos de vida, CA 11. 9 metros de movimento, iniciativa mais 11. Força 7, destreza 13, constituição 15, inteligência 20, sabedoria 12, carisma 9. Proficiente em arcanismo, história, intuição, medicina e percepção. Visão no escuro 18 metros, idiomas comum, élfico ortodoxo, infernal e anão do sul, que são os dialetos em Armenar. Resistente a dano de frio por causa das botas das terras invernais e proficiente com uma porrada de arma que ele nunca usou. Proficiente com um monte de coisa. Inventário. Ele tinha o cajado do Rubi Ardente, uma adaga, as botas das terras invernais, um punhado de roupa, banheiro de pirotecnia, mochila, algibeira, livro, carta, blá blá blá, uma porrada de coisa, um livro de metamorfose, uma Moonstone e o. Qual é o nome? O Grimório. Como eu disse, mago nível 6, mago da guerra, e os talentos, o alerta e adepto metamágico, e o importante do mago, né, a lista de magias. Os truques: criar fogueira, mensagem, chicote mental, moldar água e suar os mortos. Ele tem suar os mortos e nunca uma única vez na vida usou. Ele tem todo. Mano. Ok. É por isso que morreu. Primeiro nível. Mãos flamejantes, compreender idiomas. Mãos flamejantes que ele também nunca usou. Detectar magia, disfarçar-se. Encontrar familiar, mísseis mágicos, proteção contra o bem e o mal, raio da bruxa. Segundo nível, invisibilidade, força fantasmagórica, que eu também nunca usou. Pirotecnia, sugestão. Terceiro nível, contra mágica e dissipar magia. Ele tinha tanta coisa boa que ele nunca usou. Eu me pergunto, Ele podia sabe jogar mesmo fora ser esse testa? Burning Hands. Ele podia jogar fora esse Burning Hands e trocar por um Shield, que ia salvar a vida dele. Cara, Posso nem fazer isso. um comentário pra Banjovi, porque eu tava ouvindo pela live? É o quê? Você tinha comentado que alarme não era uma magia que ele precisava. Alarme é uma ótima magia. Eu não falei Isabel. de alarme. Eu falei do talento alerta. Eu não conheço. Exato. eu Talento vi alerta alarme. faz duas coisas. Te dá mais 5 em iniciativa e impede que você seja surpreendido. Que são duas coisas muito boas. É uma parada muito staple pra muito personagem e tudo mais. Só que eu acho que pro personagem dele, nas situações que a gente tava se metendo, não era a coisa mais útil do mundo. Eu vou ser real aqui. Até porque Se eu a gente fosse nunca foi conjurador- surpreendido. Continuando. Se eu fosse conjurador, vocês já foram surpreendidos algumas vezes, sim. Uhum. Se eu fosse conjurador, na minha própria mesa, a primeira coisa que eu faria com um D6 de vida, robusto. Eu admito que é uma coisa que eu falo um pouco na minha mesa, porque a dificuldade é relativamente elevada.
Eu não gosto de funilar jogadores a determinadas escolhas. Porém, a, é necessário você O pessoal gritou. com o D6 de vida, é necessário você ter o robusto para você aguentar mais. Se ele tivesse robusto, ele não teria 44 pontos de vida. Ele teria 56 pontos de vida. Eu vou contra-argumentar que ele estaria melhor se ele fosse pra trás ao invés de continuar tentando lutar na frente, como ele tava. Vocês foram divididos de posição. Não, é disso que eu tô falando. Se ao invés dele ir pra cima do pessoal que tava relativamente mais longe e menos seguro, porque ele poderia usar a carroça pra fazer meia cobertura de qualquer jeito, né? Ao invés dele ter se colocado de frente pra esse pessoal, ele provavelmente ter vindo pra trás. Porque Isso eu entendo. Sim, sim. Porém, em questão ele de não tem visão do posicionamento. Foundry. Então, Então, pra ele fica mais difícil ele se posicionar. eu acho que ele via pelo stream, Eu não? posiciono. Às Eu não vezes. sei se ele vê pela Steam. Na verdade, não via pela Steam, porque ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes ele caía do Discord e ele ficava jogando Clash no meio da sessão. Maluco do caralho. Maluco do caralho, exatamente. Então Morte ele não merecida. via pela sessão. Morte merecida, exatamente. De várias formas. Mas, em questão de posicionamento, obviamente tem um certo demérito dele. Estou tem, levemente mas voando ele no não. assunto. Isso é culpa da minha internet. Da minha luz caindo. A gente tá falando Das das mesas. nossas mesas e Sim, basicamente a gente tá falando aqui nesse momento, nesse exato momento do Alone que morreu no domingo. Como eu sempre... Inclusive você tava aqui ontem. Rapidinho, voltar. Ontem não, né? Deixa eu Domingo. falar. Fala. Como eu sempre falo, eu sempre deixo... Todo final de mês é dedicado a gente falar sobre as coisas que acontecem nas nossas mesas. Ponto de vista do mestre, ponto de vista dos outros jogadores e coisas desse tipo. Quando a gente tem alguns convidados, no caso tem a Automelli aqui que eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai tentar ver também o que se passava na cabeça mais do jogador ao invés só do mestre, pro mestre tirar... Eita, soluço. Pro mestre tirar dúvidas do que estava acontecendo, do que passava na cabeça, para poder também entender melhor o que os jogadores acham, entendeu? Uma coisinha mesmo pra gente conversar e botar também luz pro chat sobre as coisas do que passaram, pra não ficar muito estranho eles verem as sessões e só terem isso pra guiá-los. Ver por trás das cortinas. A Automelli, ela queria falar alguma coisa, apesar de que na hora que ela começou a falar você caiu. Eu acho que era isso do coisa que ela confundiu alerta com alarme. Não, era outra coisa. Automelli? Acho que ela mutou. Ela mutou. Mutou com certeza. Provavelmente foi sequestrada pela família. Espero que não. Eu ia usar o próximo segmento justamente pra perguntar pra ela sobre as coisas de maldições. Vamos aproveitar pra você, né? Que você vê nesse assunto de morte e tudo mais, até o momento tô vendo o Rift, como é que se diz? O nosso querido Sean Watts colocando em posicionamentos questionáveis pra principalmente casters. Ó, Tomelli. Oi. Eu fui tirada do meu quarto a gritos, velho. A gritos, eu falava, não tem ninguém, outro gato! Você me tirou do meu quarto a gritos, tem uma guerra nessa casa. Amigo, tem uns 10 ladrões na minha casa, com o meu irmão no meio. E o seu irmão é um ladrão. Mas vamos falando. Porque foi a primeira... foi a primeira experiência... Posso? Agradeço. Foi a primeira experiência da Automelli na minha mesa, né? E deu pra ela pegar um pouquinho o jeito que música chata, só tem flauta, não tem composição, não tem nada, tipo, pular essa porra. Voltando. E foi a primeira vez que ela viu, né, presenciou um combate em Maldições de Zillirak, que é argumentavelmente um pouquinho mais difícil que minha primeira mesa, que não foi streamada, né? Eu tenho o Sage pra comprovar isso. Sim, eu tava aqui desde a maioria das Tô sessões. aqui desde o começo, sim. E eu tenho uma pergunta pra vocês, no caso, né? Se eu tô fazendo um combate extremamente difícil ou muito desbalanceado, eu não sei. Eu tô tentando balancear ao máximo e eu tô vendo que toda vez eu tenho um idiota que cai com 2 golpes. Ou um só. Mas aí é questão dos dados. Vamos lá. É o quê? Eu quero ver ela falar primeiro. Sim. Então, aí é questão dos players, porque, tipo,
não tem como a gente estar achando que você tá fazendo uma coisa desbalanceada a partir do momento que uma vez eu joguei uma partida de D&D, que normalmente D&D é de Tormenta, que Tormenta é mais leve em combate, digamos assim, tipo, combates não são tão difíceis. E a party toda ia morrer com um grito. E, tipo, a gente tava só conversando com o cara, tá? Era só um mercante que do nada ficou puto com a gente e deu um grito e a gente quase morreu. Então, tipo, você está de boa te dizer isso. Você está muito safe. Peraí que eu tô digitando uma coisa. Tá. Em extremo momento que alguém começou a mandar coisa no PV, eu não quero o som do Discord o tempo inteiro. No meu ouvido. Ok, onde é que eu tava? Porque, tipo assim. É uma trend que eu tenho percebido, mas. Eu não sei se a questão de posicionamento do pessoal é mais acaso. Eu não tenho feito de propósito. Mas sempre Rift e. Shanghua, né? Eles estão se metendo em situações muito complicadas. Eu sempre os vejo como uma ótima oportunidade de. Olha, eles se separaram. E eu acho que isso é um problema. Porque é o seguinte. Vamos lá. Ó, Uma ok, dúvida. diga a dúvida. Você começa os combates porque eles se separaram? Ou o combate já era planejado para acontecer naquele momento, só que aconteceu deles se separarem? O combate já era planejado acontecer. Só que eu sempre vou procurar o momento mais oportuno para isso. A questão é, eu preciso de um gancho pro combate ter, né, sentido. O problema é o seguinte: sempre que eu tenho a oportunidade de gancho, é um desses dois que tá me dando oportunidade para isso. Porque é o seguinte, seja por questões externas ou diretamente eles, né? Eu tinha um combate para acontecer no topo do navio. Eu não planejava que ser uma emboscada, entre aspas. Eu planejava ser um ataque enquanto todo mundo estava distraído. Só que calhou dos dois ficarem na posição perfeita e o meu tempo tá acabando para poder te introduzir. E eu falei, é aqui e agora. É a minha oportunidade de puxar narrativamente algo que faça sentido aqui, entendeu? Porque quem estava acompanhando a stream viu que aqueles tokens já estavam ali desde o começo. Só estavam escondidos. Então aquele combate está planejado há muito tempo. Como ele vai acontecer e como eu vou iniciar depende do que os jogadores fizerem. Eu nunca tive a intenção de acurralar dois. Só que eu tava ficando sem tempo e dois eles me deram essa oportunidade. Foi algo semelhante com o Melahel sendo atacado pela parede. Não, aquilo foi burrice mesmo. Não, calma. Exato, isso que eu tô falando. Eu planejava atacar sim os dois porque eles estavam o mais separados possível, né? Só que eu não planejava o Rift cair de novo em dois ataques, né? Porque ele parece que tá com azar com essa merda. É a segunda vez que ele cai por um crítico, é o único crítico dos adversários que caíram no combate. E foi realmente eu vi a burrice do Melahel ficando curioso de checar a parede que falaram pra não checar, né? Sendo pego, tendo azar no teste de resistência pra começar a ser arrastado pra parede, eu falei, é aqui que eu vou atacar o Rift. Porque na próxima rodada vão ser o quê? É o Melahel fazendo teste de resistência, o Rift, os dois esqueletos, e depois chega a próxima rodada com a Mary chegando de suporte. Eles vão ter vantagem numérica. Eu não creio que o Rift vai cair pro inimigo de 1/8 assim tão fácil. Ele caiu em 2 golpes. Eu tô rindo de respeito. Sabe, eu sei que azar. Então eu tô com essa preocupação de se meus combates. Eles estão sendo feitos para serem um pouquinho mais difíceis, se eles estão muito desbalanceados ou não, foi só azar mesmo dos personagens que caíram naquela hora. Tirando a boss fight, a boss fight ela tava bem balanceada, essa eu consigo ver. Veio essa preocupação depois das duas sereias, diga.
que é um pouco mais técnica. Eu gostaria, antes de mais nada, ver se você consegue me prover com o status block da criatura. Você tinha acesso, na verdade, a ver o que ela foi. Não, de novo, por favor. Só pra eu julgar aqui. Merfolk Scavenger, agora. procure. Porque eu não tenho como Merfolk te mandar agora. Scavenger. Eu acho que é o Savager ou o Scavenger, alguma coisa assim. Savager. Eu acho que é o Savager. Achei. O Salvager. Salvager, É Salvager. que é São três coisas diferentes. da Aventura Fantasmas de Saltmarsh. Vamos lá. Nível de desafio 1. Classe de armadura 12, 22 pontos de vida. Tá. Não era difícil de acertar, não tinha tanta vida assim, tinha uma vida sustentável, mas não tinha muita. Porém, dava um daninho interessante. E eu evitei ao máximo, tirando com o Shanhua, mas porque ele estava em desvantagem, usar a toxina porque seria muito roubado. Colocando essa picture aí. Umas dicas que eu vou dar pra você, como mestre. Primeiro, pra quem mexe D&D, pra todo mundo que mexe D&D, usem os 5 E-Tools. Primeiro, porque fuck Wizards. E segundo, porque 5 E-Tools ajuda você a ver certas coisas que o jogo esconde de você. Como eu disse, o Merfolk Savager é uma criatura da Aventura Fantasma de Saltmarsh. Sim. Monstros de aventuras, eles geralmente têm estatísticas alteradas, elevadas ou diminuídas de alguma forma em relação ao jogo básico para conver uma direção diferente do que o jogo básico diz. Ou seja, se você tem um bicho de nível desafio 1 com 22 pontos de vida, já é um sinal, porque ele não é jogo básico. Então você tem que ter Mas cuidado. eu não quero jogo básico. E vamos lá. Eu te entendo, sim, mas eu só tô te dando uma dica. E não só isso, outra coisa que eu escolhi deles eram os que mais se encaixavam com a premissa que eu queria. Quem não sabe, eu tive que fazer esse combate 3 vezes porque eu não conseguia fazer funcionar o que eu queria exatamente do Fauna. Vamos por trás das cortinas aqui? Eu quero continuar falando depois, meu jeito. Sim. Pra explicar um pouquinho isso do que você tá falando, né? Eu queria que fosse realmente um ataque pirata, com barcos e tudo. Porém, eu não consegui fazer os módulos funcionarem direito, parte por minha... Como é que se diz? Ignorância, né? Eu não ter tanta experiência com o Foundry ainda e os módulos dele. Igor, só se a gente abrir uma vaga. O único jeito de participar é só se a gente abrir uma vaga. Continuando. Exatamente. Continuando. Onde é que eu tava? Ah, tá. Falando do combate que você fez 3 vezes. E eu não consegui fazer o barco, porque era realmente pra ser um ataque pirata, uma parada mais coisa. E a minha ideia é que, não sei se você percebeu, dentro do barco que vocês têm, você percebeu, na verdade, tem uma celinha, né? E eu queria que esse outro barco também tivesse algo parecido. E a Automeli, né, a Magnolia, a personagem dela, estivesse lá e tivesse sido capturada, mesma história, mais ou menos, só que com um ataque realmente pirata acontecendo. Com eles vindo na outra direção. Só que eu não consegui fazer isso funcionar, então eu mudei um pouquinho a história para serem sereias pulando, né? Umas piratas sereias barra tritões pulando no barco, trazendo ela. Só que as que mais se encaixavam nisso eram as sereias. O resto era forte demais. Era nível desafio 4, desafio 3, e não se encaixava muito com o que eu queria. Isso foi porque é o seguinte, primeiro eu queria que fossem vampiros, depois eu tentei fazer funcionar com tritões, e por último eu fiz. Ok. Exato, pra se encaixar um pouquinho com o Dominador, né? Com a história do Dominador. E Sim, por justo. último eu fiquei com essa ideia dos tritões. E das sereias pulando no barco. Era a melhor coisa que eu tinha, e eu vi. Olhei o dano médio, comparado com o que vocês tinham, né? Em dano médio eu falei... 3 hits, tem multi-ataque, dependendo do posicionamento. Não é difícil com 4. E eles teriam ajuda, desde sempre meu plano é eles terem ajuda a partir de uma determinada rodada, ajuda da Igarath. Que é a mãe de Mary, né? A Sucubus mãe de Mary. Que é forte pra caralho, é CR40. Então, quando eu comecei a analisar, eu falei... Essa luta não é desbalanceada. No meu ver, naquele momento, entendeu? Só que chegou na luta, os dados decidiram que alguém tem que morrer nessa campanha. E eles estão lutando vilmente pra ser ou Shanhua e o Rift. Porque não tem como.
Se você for analisar todos os ataques que foram acertados, foram só neles dois. Sim. Todos os ataques que eu rolei, isso tá em stream, pra vocês verem, foram abaixo de 10. Os dados. Em qualquer outra pessoa, menos neles dois. Cadê? Do Merfolk Savage. Voltando para o que eu estava falando, ainda falando do 5E Tools, Uhum. 5E Tools tem uma ferramenta interessante, embora ainda seja experimental, que é de você escalonar o nível de desafio de uma criatura. Eu tô aqui no Merfolk Savage, beleza? Ele é nível de desafio 1. Se eu quiser subir ele para o nível de desafio 6, subir. Ele faz sozinho. O que é justo, Ele faz porque sozinho. o meu bestiário é direto do Fifi Tools, né? Porque é com plutônio. Sim, que é com plutônio, você também pode exportar do plutônio já escalonado. Tem uma ferramenta para isso. Mas vamos voltar para o ND1, que eu tenho outras coisas a falar. Isso, para toda a galera que vem para mim e busca e me pergunta, como funciona o nível de desafio, como é que você calcula isso e aquele, sei lá o quê. O nível de desafio em D&D, ele engana. Porque ele é baseado, Sim. primeiro, no grupo ideal, que é um guerreiro, né, um DPS, um tanque, um healer e um suporte. Por isso eu sempre costumo olhar vida e dano médio. Assim como classe de Sim. armadura, antes de decidir qual eu vou usar ou não. Segundo, o nível de desafio, ele não conta por itens mágicos. E terceiro, o nível de desafio, ele conta por um mundo matematicamente perfeito onde tudo ocorre de acordo com a média. Ou seja, ele assume um grupo de 4 jogadores, cada um assume sua função isolada e perfeita, onde nenhum deles tem itens mágicos e todos eles tiram sempre 10 no dado. Logo, você tem aí o nível de desafio. Sim. Isso influencia, tipo, 30% dos monstros que tem no alcance de nível de desafio. E aí, quando você vai analisar um bicho, por exemplo, a gente enfrentou o quê? 4 sereias com nível de desafio 1? Sim. 4 sereias de nível 4 desafio sereias com 1, nível... você sendo nível 2 e tendo suporte de uma NPC CR40. Correto. A NPC veio na segunda rodada, correto? Exato. Então, a gente teve a primeira rodada com uma desvantagem de mais ou menos 5 para 6 pontos de vida dos inimigos. Eles tinham 5 para 6 pontos de vida a mais do que a gente em média. Uhum. E o dano deles também era elevado em relação ao nosso. Porque multi-ataque transforma o jogo de uma forma absurda. Multi-ataque numa criatura de ND1 é forte. Sim. Muito. O potencial de dano desse bicho era de 12 pontos de dano. E você vai lá, crita um e acerta o outro, e esse 12 vira 18. E aí deitou o Watcher, o Rift em uma rodada. Sim, porque, tipo, como eu disse, é pra ser um pouquinho mais complicado. Pelo que eu fui analisando conforme eu olhei, eu falei, tá. Pelo que eu tenho aqui nesse momento e a possibilidade da. Porque eu não sei se você percebeu o que eu tenho feito com os NPCs. Eu tenho os deixado de fora caso vocês precisem deles. Porque é mais fácil de lidar quando só tem player no meio. E 2, porque NPC é pra isso mesmo. Justo. É pra balanceamento, né? Maior parte das vezes. Então. Agora. Calma, deixa eu terminar. Okay. Então eu fui analisando com isso, sabendo qual NPC eu ia colocar na briga, né? Pra ajudar vocês. Baseado também em história, porque certas pessoas queriam em história. Tô olhando pra você. Sim. Eu tô aqui. E também naquela. Ok, eles têm um potencial de dano alto, mas eu também conto a seguinte coisa. Multi-ataque é muito forte. Mas também no mundo perfeito se eles acertarem todos os golpes. Eu sei que eles não vão acertar todos os golpes. Assim como vocês também não. Então deixa aquela parada. Então eu selecionei essas 4. Falei que 4 tá de bom tamanho. Tanto que eu não coloquei nem mais nem menos. Se vocês viram a dungeon, eu costumo colocar um monte de... Quando eu tiver vaga, estarei disponível. Estarei esperando. Eu sempre coloco mais inimigos, né? No momento que eu coloquei esses 4, eu falei... Menos do que isso vai ser muito... Na minha cabeça eu já sabia. De alguma forma. Eu não sei, provavelmente Game Sense. Também não sei se eu tô certa.
Mas quando eu coloquei os 4, eu falei: menos que isso vai ser muito fácil, mais do que isso vai ser muito difícil. 4 tava o número perfeito. Então meu game sense estava bom. Minha perspectiva no final disso tudo. Uhum. O combate tá mais complexo de certa forma? Sim. Ele também tá mais bem pensado. Isso é ruim? Não. Não, eu tô pensando. Isso com certeza não é ruim. Sim, eu tô falando, Até eu tô porque- pensando muito mais na hora de colocar as coisas. É interessante você ter, por exemplo, se a gente quisesse que esse combate estivesse no nosso nível, você ia precisar dessas sereias com nível de desafio 1/4. Sim. E aí elas iam causar, em média, 6 pontos de dano por turno. Talvez meio de nível de desafio, se você quer que elas batam um pouco mais. Aí elas causam 8 pontos de dano em média, tem a mesma vida. Uhum. E aí, isso é ruim, você ter o combate um pouco mais complicado? Não, por quê? Se você tem personagens de jogador e personagens do mestre lutando um contra o outro de igual para igual, fica chato. Tomar água sente o chat falou. Um precisa ser maior do que o outro quando você quiser ter um desafio. Uhum. Porque, por exemplo, os bichos que eu coloquei pra vocês, eu coloquei vocês pra enfrentarem nesse domingo 8 criaturas de nível desafio 4. As 8 criaturas de nível desafio 4 espancaram vocês até a virada da rodada quando começaram a morrer eles. E aí o AB e o Alone tiveram aquela situação lá no começo onde eles ficaram muito fodidos. Sim. E eles faziam em média 2 a 3 ataques por turno. 3 ataques é coisa pra caralho. 3 ataques vocês não vão ter 3 ataques até o nível 11. Eu realmente pensei, tipo, 3 ataques é bastante coisa, mas eu também pensei uma coisa comparado com. Como é que se diz? Com o posicionamento dos dois, eu achei que eles estavam muito mais avançados do que eles poderiam ficar. Eu ainda acho que eles deviam continuar atrás da carroça, não importa o que, sabe? Porque ainda é meia cobertura, e meia cobertura dificulta eles serem acertados. Sim. E estrategicamente falando, especialmente com o Clover ali perto, podendo fazer, com a altura dele, uma segunda meia cobertura, que ele era literalmente uma parede de cimento. Ele não só tinha o tamanho, a largura, como a cor de uma. Sim. Então, estrategicamente falando, como eu também tô fazendo essa parada da Irof, dela não saber liderar, eu não falei isso. Né? Uhum. Eu tô tentando sempre manter na minha cabeça que Irof não é linda. Irof, a personagem não sabe lidar com esse tipo de situação. Né? Uhum. Porque eu tô muito fixada na Linda há muito tempo. Exatamente. Toda vez que eu tento interpretar um personagem novo, eu tento ao máximo não fazê-la de novo. Sacou? Tanto que a Irof, a parada dela, ela está aprendendo novamente esse tipo de coisa. Por motivos diferentes do Coisa Linda. Ela tem uma personalidade completamente diferente da própria também, né? Embora as duas sejam carismáticas, são carismáticas de formas completamente diferentes. Uma é só, sabe, tipo, light-hearted, eu esqueci o nome do... Coração leve. Sim, isso é o literal, mas ok. Ele é mais leve, tem um pensamento Coração leve. Enquanto a outra é realmente mais... É uma arma mortal, né? Então tem essa diferença. Uhum. E Irof não sabe. E eu tava analisando toda aquela situação e eu me segurando muito pra dizer: volta pra trás da carroça. Volta pra trás da carroça, sabe? Durante a sessão inteira, entalado na minha garganta o comando de voltar pra trás da carroça. Mas eu tenho que me manter dentro do personagem, né? E eu não podia fazer isso porque Irof não tem essa noção. Parabéns por você manter dentro do personagem. Muito bom o seu autocontrole. Pessoas morreram. Não há nada de errado com isso. Não, exato, não há nada de errado com isso. Se eu tivesse feito metagame, eu ia falar, vai pra trás da porra da carroça. E francamente, você ficaria mais frustrado se você fizesse isso, porque você sabe que eles não iam te ouvir. Acontece. Ô Tomeli, está entre nós? Ela tá mutada de novo. Se não foi sequestrada? Eu senti falta dela. Acho que ela foi sequestrada de novo.
A gente, ela tá aqui. Oi? Ah, não. Eu ia zoar ela falando. Ah, ok. Ela tá aqui igual, tá Não, ligado? eu me É, mutei porque você estava falando de uma coisa que eu não fazia ideia, então, tipo, eu só fiquei quieta, sabe? tudo justo, calma. Eu já ia. Eita. Eu já ia zoar, tá ligado? Aquelas pessoas que ficam pra fazer sinais na televisão, às vezes quando tem algum programa Uhum. e tudo mais, que eu sinto falta disso, que era muito bom. É, eu ia falar, ela tá fazendo sinais ali, as tetas balançando e o pessoal que é surdo entendendo. É, Sim, linguagem de sinais. Afinal, afinal, quando o balanço é meio hipnótico, então talvez você veja a coisa enquanto você estiver olhando. ela desenha no ar. Voltando aqui, né? Ao assunto questão do que você viu e observou da primeira sessão. Que eu duvido que você tenha feito uma coisa mais analista, mas você deve ter algumas notas pra dar. Porque Eu? você se divertiu. E se você se divertiu é porque você gostou. E do que você gostou? Tá, uma coisa que eu tava querendo falar antes aqui, eu me perdi. Uhum. Você tinha comentado no quesito de a Gosma e o Shenhua sempre acabar ficando separado. Então, Sim, sim. isso eu vou dizer pra você que não é uma questão do que você está fazendo, porque eu não acho que isso é uma coisa que você consiga controlar. Tudo bem, você procura algum estopim pra começar esse combate. Mas se você parar pra perceber, eles não eram os únicos que estavam separados. A Mary não estava sozinha, porque a Mary estava com a mãe. Mary tá com E. mommy issues. Pois é. E o Melahel não estava sozinho, porque ele estava paquerando a mãe da Mary. Entende? Esse foi o único motivo de eles não estarem sozinhos na hora da luta. Assim como a Gosma e o Shanhua não estavam. Assim como a Gosma e o Shanhua estavam. Então, é uma questão da equipe. Tipo, porque é muita personalidade diferente e muita personalidade forte. Isso é o que eu gosto e ao mesmo tempo é uma das complicações de você ter uma party de RPG. São muitas personalidades conflitantes e essas personalidades conflitantes têm que fazer funcionar de uma forma coesa, ou senão eles vão morrer. A Lone que eu diga. Bullying. Mas não ironicamente, eu não. Como é que se diz? Tanto que ele falou, a Malice que para o bem quando a Alone morreu, que a party ficou mais unida depois disso, né? E, Uhum. Sim, querendo ou não, aquela party era muito separada, né? Elas tinham objetivos diferentes, sim, alguns tinham problemas diferentes e eles tinham problema de se comunicar um com o outro. E você vai Sim. vendo, o próprio AB, que tava com a irmã adotiva, né, entre aspas, dele, que é a Irof, com problemas de se comunicar com ela, e ele conseguiu falar um pouquinho mais, mesmo que não muito, né? É... O resto da party, né? O Clover, que sempre tava se achando ali, ele também ficou sentido e foi conversar, que é NPC mesmo, né? Foi conversar com a Irof. A Viviane, que tinha entrado logo depois, estava muito separada, também se juntando ao pessoal. Então, uniu um pouquinho mais a party. Eu só queria que não tivesse sido algo tão brutal como, né? Uma morte. Não só a morte, uma morte com risco do corpo ainda ser levado por um tsunami. Eu ainda fiquei feliz do mestre me deixar puxar o corpo, porque pelo menos, querendo ou não, a esposa vai poder levar para casa e, né, se ela não conseguir rever, pelo menos ela tem um funeral para dar pro marido. E o que me deixa mais triste, porque minha última interação com a Aline, antes do combate, foi pedir dicas de relacionamento para ela. E aquela parada da Irof, né? Que ela foi interagir a Aline não ouvindo a Irof e jogando insultos, xingamentos, um monte de coisa pra cima dela, tipo, realmente feriu a Irof. Bastante. Que a última interação foi, sabe, de duas eu quero amigas. falar um pouquinho sobre isso depois. Sim, sim, sim. É, Mas antes de falar pra manter o tópico da minha mesa, Sente, você tem alguma pergunta pra Sim, fazer? Pra mim? Eu deixa fiz eu a minha pensar. pergunta pra vocês, né? Vocês prontamente Porque responderam. eu tinha anotações, mas eu caí no sono e eu perdi essas anotações sobre a sessão passada. Perdeu as anotações que caiu no sono é foda. Eu perdi as anotações. Como você perdeu as Não, porque. anotações? Então, eu caí no sono e o PC estava desligado e minha mãe veio e desligou o PC antes de eu salvar as anotações. Não é a primeira vez que isso acontece.
eu tô puto. Já falou pra ela, tipo, salvar o que tá na tela e depois desligar? Pelo menos isso. Já, mas Ela não faz ela tem também. memória de peixe. Ah, ela tem minha memória, olha só. Deve ser por isso que eu gosto Peixinho tanto dourado? dela. A gente é normal. É o quê? A gente é igual. Memória de peixinho Ah, não. dourado? Sim, a memória de peixinho Tipo que isso. você esquece das coisas rapidinho. Memória de Dory. Sabe? Bem-vinda ao meu grupo. A memoriazinha de Dory. Uhum. Eu tenho memoriazinha de Dory. Uma coisa que eu devo Mas eu continuo a nadar. admitir, Continua. uma coisa que eu devo admitir pra você, que eu fiquei satisfeito quando aconteceu, que na minha cabeça, quando apareceu Magnolia, eu achei meio incoeso e forçado. Uhum. E aí o resto da sessão explicou por que Magnolia veio arrastada por um bando de sereias. E quando as coisas começaram a se juntar umas nas outras, eu liguei os pontos e eu pensei, interessante, maneiro. Isso foi uma boa Isso eu sacada. gostei. Isso foi uma boa sacada, isso foi uma ótima sacada. Você A única pode coisa falar que tudo, ainda não menos que eu não sei explica- fazer storytelling. Continua. Não, curiosamente, você está extremamente competente nessa mesa, o nível de competência não desceu. Em nenhuma sessão após a outra, então parabéns. A última eu tive que rushar ao final porque eu É, perdi a vontade de mestrar por motivos enormes, né? Então Ok. acabou afetando. Vamos lá. E a única coisa que pra mim ainda não, tipo, necessariamente é explicada, obviamente fora o fato de que precisa para a história ocorrer, Uhum. é por que que as sereias em fuga de sobrevivência iam se dar ao trabalho de arrastar uma prisioneira. É uma dúvida que eu fiquei também. Vocês querem que eu explique ou vocês querem descobrir dentro Não precisa do jogo? explicar. Eu tô Eu não acho que deve explicar, porque faz parte da história. Sim, não, é porque é aquela coisa, é aquele tipo de coisa que vocês podem ou não descobrir. Pra história em si também não faz diferença. Então é basicamente uma side information, né? Vocês podem Eu escolher. quero que você me explique por fora. Não agora, não aqui. Por quê? Sim, sim. Primeiro, é parte, obviamente, precisa para a história acontecer, precisava a Magnolia ser arrastada para ela se encontrar com a gente, beleza. Sim, sim. Uhum. Você quer Segundo, saber como por que você eu tomei disse, essa decisão, né? eu quero, sim, mas depois, não conte aqui. E segundo, é parte, né, de storytelling. E terceiro, que é outro ponto que eu queria falar. Você Dragon Age? Oi? É música. É, Dragon Age 2, meu favorito. Continue. Terceiro, que é um ponto que eu já queria falar. Determinadas coisas da história, eu aprecio quando você faz isso. Você conta a história de um modo que, para mim, que eu sou uma pessoa de intuição forte, dá a entender quando alguma coisa é relevante ou não. Então, determinadas coisas que você fala entregam determinadas relevâncias e é basicamente um sinal silencioso para você avançar a história sem perder tempo. Uhum. Obviamente, nem sempre eu vou pegar esses sinais. Mas em determinados pontos eu pego os sinais, como eu peguei na última sessão quando o Borani falou. Provavelmente, essa galera estava próxima lá da Torre do Dominador, então eles já se fuderam. Então você não tem que se dar o trabalho de buscar eles. Nessa hora eu peguei. Ok, não são importantes, pode deixar pra lá. Podem se tornar importantes no futuro? Se tornar importante, o mestre vai trazer de volta. Sim, sim. A taverneira anota em algum lugar para não esquecer a pergunta do Sente. Ô taverneira. Taverneira. Ô taverneira, anota uma. Eu não vou esquecer. Pera. Eu acho que eu já esqueci qual é a pergunta, se for. É pra contar o motivo dela ter sido arrastada. Ah, não. Pela sereia. Como eu disse, eu vou contar em partes o motivo que me levou a essa decisão, mas não o motivo em si. Não, vou falar por aqui. O motivo que me levou a essa decisão tem a ver com o refazer os combates, eu já disse isso. Então não tem muito segredo ali. A questão é a parada do porque dentro da história isso aconteceu, já que vocês decidiram que vocês não querem saber através daqui, vocês vão escolher se vocês querem descobrir ou não, entendeu? Eu quero descobrir. Então, eu vou. Só porque eu estou curioso o suficiente para querer descobrir. O que é bom. Porque se eu não tivesse investido, eu ia querer que você só falasse pronto. O que é bom, eu ia falar o que é bom, quer dizer que eu estou contando a história bem, estou botando. Mesmo que mistérios bem idiotas, são mistérios interessantes. Não existe mistério idiota se ele atrai os jogadores.
Minha opinião referente a esse surgimento de Magnolia. Uhum. Eu estava me divertindo pra caramba, só ouvindo, rindo e digitando no chat. Não vou mentir, eu estava me divertindo horrores. O que é bom, quer dizer que a sessão é divertida de se assistir. Amiga, você conseguiu entreter uma pessoa que tem TDAH e assistir 5 lives ao mesmo tempo. Você me fez Acho que é quase uma só live, experiência. talvez. Mas é que, tipo A assim, gente conhece pessoas que têm TDAH, muitas delas, inclusive. Curiosamente, Algumas do estão nosso entre grupo nós. de amigos, de pessoas de verdade, o Sente é o único que não tem. Exatamente. só que, tipo assim, quando você falou que as sereias invadiram o barco e Uhum. do nada só tem uma planta nas costas dela, eu pensei a mesma coisa que o Sente. Um pouco forçado. Porque, tipo, Até eu na minha começar cabeça, a explicar a história. na minha cabeça, o que você ia fazer? Eles estavam indo para um continente, porque eles estavam no barco para ir para esse continente, Uhum. e eu ia encontrar eles nesse continente, porque, sei lá, ia ser a guia deles nesse continente, ia levar onde eles precisavam e foda-se. Era o que tava na minha cabeça. Aí depois, quando você falou que ela foi arrastada pelas sereias pelo mar, eu fiquei tipo, pra quê? Por quê? Tanto que até mandei no seu chat. Por quê? Do nada. E tipo, quando a gente tava explicando agora isso, na minha cabeça veio, dava muito, porque era um grupo de sereias fugitivo. Isso aqui é ideia da minha cabeça, que surge do nada, tá? Era um grupo de sereias fugitivas. Dava muito pra eles estarem usando ela só como bait pra alguém tentar resgatar eles e elas irem comer. Dava muito, tipo, botava em cima de um pedaço de madeira, um bocado de madeira ao redor, como se um barco tivesse afundado. Eu não Botava fiz ela isso lá, porque são sereias. apagada. Eu ia falar, eu não fiz isso porque, eu queria um combate nessa sessão. Uhum. 2, deixa eu ler o chat antes disso. Seriam quantos no seu grupo de amigos? Depois eu conto, porque eu realmente vou precisar contar. 2, eu precisava de alguma coisa crível, já que eram sereias, não tinha um porquê. E elas respiram debaixo d'água, né? São anfíbias. Não tinha porquê eu colocar em cima de um pedaço de madeira. Não faria tanto sentido. E Não 3. sereia. Não, A calma. planta. Calma. Sim, isso que eu tô falando. Isso remete à primeira né? Eu queria que tivesse um combate. E 3. Primeira lição de um storytelling que eu aprendi há muito tempo, mas é muito difícil de fazer em um RPG. Porém, é muito bom quando funciona. Se você vai introduzir um personagem, e eu aprendi isso com Tolkien, faça de uma forma inesperada. Seja você odiando o personagem primeiro para depois você ver os motivos dele, ou de uma forma que você simplesmente não imaginaria a situação, porém ela se encaixa com a história perfeitamente. Eu posso Justo. te dar mais uma forma de introduzir personagens. Que é a forma que você fez agora, que eu acho que você não se notou que você fez. Provável. Tem uma coisa que eu sou muito boa é não notar o que eu fiz. É uma coisa que muito anime faz, muito anime mesmo, e é uma coisa que eu fiz quando eu tava escrevendo a minha sessão de Call of Cthulhu. Você primeiro apresenta o personagem, faz o que você quiser com esse personagem, depois você vem para os motivos. Tipo, sempre tem aquele momento de flashback que explica por que aquele aconteceu. Eu tento Então, evitar tipo, o momento de flashback. sabe quando começa um anime, aí o anime tá numa cena tipo, meu Deus, eles estão lutando com um dragão branco de olhos azuis. Foda-se, o bicho mais forte do universo. Aí, isso é os 10 primeiros segundos do anime. Todo mundo morrendo, tudo destruído. Aí daqui a pouco começa quando o herói reencarnou no planeta. Eu acho isso muito foda. É uma coisa que eu Funciona, gosto. é E muito mais difícil de fazer com RPG, e não só isso, especialmente para um mestre inexperiente como eu. E o segundo motivo é eu tento fazer as coisas acontecerem como se realmente fosse um progresso desde o começo, entendeu? Sem muito voltar no tempo ou voltar atrás. Agora deixa eu só contar aqui meu grupo de amigos aqui rapidinho. Vamos interagindo aí entre si rapidinho que eu realmente tô fazendo uma conta. E aí, Sente? Vamos como é a contar vida? junto com ela pra interromper a contagem dela. Vamos. Não faça 1, isso. 2, Não, 3, para! Não, já me perdi! 2, Qual é? 6, Não! 7. Rola um D20. 77. Para, deixa eu contar, por 32. favor. Por favor. D20.
Eu quero rolar um D20. 18, 20, Eu quero rolar um D20. Eu quero muito. Para! 17. Eu vou acabar soltando o nome de alguém sem querer, por favor, para. Só conta um Otomeli, duas Para! Otomelis, três Otomelis, quatro Para, Otomelis. por favor. Uma ovelha, 2 ovelhas, 3 ovelhas. Você fez o Watch resgatar vinho e cerveja. Ela vai servir ele enquanto eu conto. Vai. Eu sirvo uma cerveja, 2 cervejas, Para! 3 cervejas. Por favor, eu não consigo contar. Tô me perdendo no 3. Eu perco os nomes que eu falei. Eu perco o que eu Ok. contei. Eu Eu vou paro. servir o vinho. Eu sirvo o vinho, você serve a cerveja. Ok. Na real, ainda tô contando. O grupo todo Obrigado tem pelo follow. entre... Kratos mama. Obrigado pelo follow. Você caiu no conta, por isso que eu leio antes de falar. E são entre. Dependendo de quem aparecer. Música chata. Dependendo de quem aparecer no dia, assim, de se a pessoa sumiu ou não, é entre 8 a 10 pessoas o grupo de amigos. Tipo core, assim. Entendi. O resto Ai, pode ser ai. amigo de amigo que aparece, assim, sabe? A gente não tem tanta coisa. Uma pergunta que eu tenho pro Sente. Eu acho que ele Sente. mutou. Oba, eu, Ah, não, fala mutou comigo. não. Qual o seu nível de interesse em Lovecraft? Em 10 pessoas, só o Sente não tem TDAH. Então são 9 contra 1. Meu nível de interesse em Lovecraft é o mesmo nível de interesse que eu tenho em qualquer outro autor de fantasia. Isso é absolutamente nenhum, porque todos eles têm alguma forma de distúrbio mental ou preconceito contra alguma coisa. Tá triste. Mas as obras deles são muito boas. Era o que eu ia falar sobre a obra de Lovecraft. Porque eu acho que o único toque que você teve, assim. Gostoso. Brincadeira. O único contato que você teve, né? Realmente com Lovecraft foi Capital da Insanidade comigo mestrando. Eu tenho um livro de contos de Lovecraft, embora sejam contos bem curtos. Eu li uma vez. Lovecraft Muito só bom. tem contos realmente curtos. Tirando acho que Call of Cthulhu, Shadow of Innsmouth, o Curioso Caso de Charles Ward, e eu acho que o último era dos grandes. Eu esqueci o nome. Mas eu tenho aqui no meu livro. Eu só esqueci o nome dele. Amigo da prima do terceiro grau do seu tio, exatamente. É esse tipo de pessoa que acaba aparecendo. Às vezes, no grupo. Divertida. Mas continue a sua indagação, a sua pergunta, Era- o propósito, Otomé. Era só Sim, o uma propósito da dúvida. pergunta. Era só Meu- uma dúvida, porque eu tinha conversado mais cedo com a Birdie sobre Uhum. Call of Cthulhu, porque ela tava É que eu falei que eu tenho muito interesse em jogar, especialmente de alguém que tenha, como é que se diz, a experiência no sistema, porque eu mestrei sem ter. isso. Eu tenho uma história de Call of Cthulhu. Eu contei pra Birdie. Eu tenho uma história de Call of Cthulhu que eu escrevi do zero. Apaixonada até hoje por essa história. Só que eu nunca consegui mestrar essa história. O que me deixa Muito- triste. Olha, a gente tem algum time slot pra ela? A gente pode ver aqui o time slot contigo depois, fazer uma reunião, infelizmente, talvez. Sim. Amor Depende. escuro agora não. Eu tenho faculdade. Minha faculdade começou. Eu não tenho tempo pra viver. Então a gente pode esperar algumas coisas começarem, outras acabarem. Sim. Lovecraft é tudo junto, só querido. Vou pegar Lovecraft pra ler na aula de comunicação e expressão. Aconselho você a Nossa. começar com os mais famosos, que são os melhores, né? Alguma coisa de Dunwich. Eu não consigo lembrar o nome. Eu acho que é o monstro de Dunwich, alguma coisa assim, não é? Acho que é o terror de Dunwich. Isso, Terror de Dunwich. Terror de Dunwich. Exatamente. Eu acho que é Call um of conto Cthulhu, que esse conto inteiro tá no livro de Call of Cthulhu, da 7ª edição. Sim, que é muito bom. O próprio Call of Cthulhu e Shadow of Innsmouth, né? A Sombra de Innsmouth, são os 3 primeiros que eu recomendo você começar a ler pra poder te agarrar. Depois disso, leia. E só leia à vontade. Porque depois que esses 3 te fisgarem, porque eles vão, de tão bons que eles são, o resto de Lovecraft é só obra-prima. Sim.
E se você se sentir corajoso, eu recomendo jogos. Os jogos de Call of Cthulhu são perfeitos. Eu estou aqui pra dizer que no que Dark Corners of the Earth é um diamante bruto que sofreu de developer hell, mas ainda é um jogo muito bom de se jogar e divertido. Especialmente o começo. As primeiras 5 horas das 5 bilhões dele são a melhor parte que se passa em Innsmouth. Lindo. É o melhor jogo de mistério de... Essas horas iniciais são o melhor jogo de mistério como é que se diz? Lovecraft pode ter, que nem o mais novo Call of Cthulhu chegou perto no jogo inteiro. Eu já mestrei Rastro de Cthulhu, mas ficou uma bosta. Cara, Cthulhu tem que ter um certo toque pra mestrar. A parada do Chuchuco é o seguinte. Primeiro, você tem que ter muita experiência com terror. Sim. Muita experiência com a própria ambientalização do próprio Lovecraft, né? Ou seja, não é maconha, cara. Dá pra ser razoável. E a última coisa você tem que conhecer aquele sistema de trabalho. Porque eu mestrei tendo os outros dois e ainda foi muito difícil de mestrar Cthulhu. Caralho, que sisteminha difícil de entender. Novo. Sim, mestrar um sistema novo é um desafio. Eu devo dizer, é um desafio que você abraçou bem. Porque eu me diverti jogando Capital da Insanidade. Como eu disse, eu tomei liberdades criativas de mestre de primeira viagem num sistema. Sim, justo. O que não tem nada errado. Não, absolutamente não. Eu tô vendo um erro na minha maquiagem que tá me incomodando muito. Continua. Não tem nada errado de você tomar liberdade, né? Se todos os jogadores estão de boa, né? Diferente do Ervilha que da última hora implementa uma regra de mutilação e alguém perde o braço. Oi, meu nome é alguém. Quase eu perdi o braço da linear. Porque eu não tava na sessão nesse dia, mas eu acho que você... Quer dizer, eu não vi, né? Você perdeu realmente o braço ou só quase perdeu? Eu perdi durante o combate, mas depois eu levei de volta e o clérigozinho colocou no lugar. Isso era durante o sonho? Sim. Então não era o braço. Era o braço, porque a gente foi até o mundo do sonho. É verdade. O que acontece lá, a gente acontece tava lá coisa. fisicamente. Era tipo Saô, só que de soninho. Tá explicado porque foi ruim, Caô. Olha que eu gosto de Saô, hein. Faltou Deus a Deus, tem umas hentai coisinhas que são explícito foda. e nada. Não, isso aí é requisitado. Tokugu. De qualquer forma, faltou Quem sabe, hentai. sabe. Voltando Falta aqui tentáculos no seu D&D. por trás da mesa. Não, falando em tentáculos, Ai, caralho. eu queria voltar porque, né, eu lembrei da Igra. Eu ia perguntar sobre as novas NPCs. Eu não vou perguntar diretamente dela, calma. Eu vou realmente perguntar sobre as novas NPCs. Você gosta do gancho, né? Os ganchos são geniais. Eu gosto como só tentáculos te lembraram da Igra. No momento que falou de Seglo, né, é mais fácil lembrar da Sucubus. Vamos ver a conversa indo para umas ramificações tão aleatórias. Bem-vindo a TDAH. A experiência. Podcast do conselho é TDAH experiência, sabe? Dá pra fazer uma montagem só com todas as tangentes que a gente pegou e colocar num vídeo chamado TDAH DHD Experience. Sim. E, bom, eu tenho que ficar no passo da galera que fica aqui, porque senão eu vou para outro lugar. Voltando. NPCs. Isso vale pra Automeli porque ela, de acordo com o que o Nerix falou, né, foi a melhor interação dos NPCs até o momento, nessa última sessão de interpretação. Infelizmente eu tava com a garganta fodida, então eu não consegui fazer a voz da nossa querida Celura, né? Celura, isso. E tipo, perguntar vocês acharam tanto da Capitã, como nova NPC, né? Como da Igraf, ou Eva, no caso, como vocês conhecem pela versão disfarçada. Pelas interações que vocês viram ou tiveram com as duas, no caso. E, né, um pouquinho como Sarah tava hoje. Hoje não, né? Na última sessão também. Trazendo um pouquinho o lado mais brincalhão de Sarah, porque ela normalmente só fica ali só me incomodando. Eu não interajo tanto com esses NPCs, pelo menos eu só interajo com os NPCs que, né, me dá na conta. Como um jogador normal, diferente de você que interage com todos os NPCs.
Nada de errado com isso. Eu sou uma jogadora que age como se o mundo fosse um mundo de verdade. Se uma pessoa vai interagir Justo. comigo, eu tenho que realmente interagir com o NPC, eu vou lá e converso com ele. E, bom, hum, Sarah. Curiosamente, Sarah, pra Mary, ela tem essa relação de parceiros de negócios. Da amor e ódio. Tipo, não necessariamente. Tipo, um não entra no negócio do outro, mas se os dois precisarem trabalhar juntos, trabalham sem problema. Ela me lembrou de Porque, Braços tipo, de Radar, logo Hentai, logo NPCs da mesa. Foi quase isso. Foi tipo assim, ele falou de tentáculos, o que me lembrou de Hentai, o que me lembrou da Eva, o que me lembrou de NPCs. o processo de pensamento dela é fantástico. Enfim, Curiosamente, hum, eles nunca foram pra cama, elas duas nunca foram pra cama juntas. sim. É parceiro mesmo do negócio da Exatamente. sigilo negro. E sigilo, É, falar só sigilo deixa mais ainda no ar. não, é exatamente por causa da Sigilo Negro, porque Mary não conhece, né? Sarah, eu imagino que Sarah igualmente, mas Sim, sim. é porque Mary sabe que ela é da Sigilo Negro, que ela tem um certo nível de competência, que ela não tem que se preocupar com o PJ. E Justo. francamente, com o Dynex e Melahel, Sarah é novos ares. Entendeu? É uma pessoa em quem ela pode confiar para trabalho, É um ser sem ter que se pensante. preocupar. Exatamente, é um ser que age como se tivesse pelo menos 10 de inteligência, entendeu? Eu acho que eu dei uma vocação pra todos, né? Vamos falar aqui. Eu dei uma vocação pra todos, tem que fazer parte desse sigilo, fazer história baseada nisso. Tendo isso em mente, ninguém fez isso. Só você. Eu fiz. Não, só você. Tanto que você e a. Você dos PJs é a única experiente dentro da Sigilo Negro, que realmente trabalha no sigilo a tempo Sendo real, todos os seus elevado. jogadores têm TDAH, então não espere grandes coisas. Pois é. Compreensível, tem um bom dia. Não espere que eles leiam alguma coisa, lembrem, falem porque, vamos ser real aqui, eu vou bater uma tecla de novo, e eu vou ser chato pra caralho com isso até o fim dos tempos. Se você chega pra uma mesa com um personagem pronto, vai se fuder. Sem exceção. Eu não sou Se você exceção. tá chegando com a mesa com um personagem pronto, você pelo menos faça o favor ao mestre, na verdade, exerça a sua obrigação de adaptar o seu personagem pronto pra mesa. Porque se você chega com um personagem pronto, vai se fuder. E é isso que acontece com todo mundo em RPG, especialmente jogador com TDAH. Eu não sou exceção. Eu tenho que me fuder também. Não. Os personagens Como Você assim, tem que se fuder. personagem pronto? Pessoa que, tipo a taverneira, que não consegue manter um membro dentro das calças, e quando chega uma ereção de personagem, depois da pessoa rodar o Pinterest, 60 páginas de Pinterest, Eu não ela rodo, eu chega, só abro e tem coisa. Toda vez que eu abro, as coisas só estão lá. exatamente. Aí abre, vê uma imagem do personagem, isso aqui é um personagem maneiro. Vai lá, faz uma ficha em 5 minutos, joga na gaveta com já 300 personagens prontos que estão só esperando uma mesa. E a mesa não... quando a mesa vem, a pessoa só pega, esse personagem aqui, mestre. E o personagem já tá pronto, ao invés de a pessoa chegar, consultar com o mestre, vamos criar um personagem na maciota, na marotagem, assim, assim e tanto, é assim que encaixa no mundo, Você dessa forma, desgosta quando eu chego com bonitinho. meus personagens prontos? Eu Então, desgosto, você- mas ao mesmo tempo eu aprecio porque você me entende, a gente já tá trabalhando há um tempo e você sabe que a gente tem que trabalhar para encaixar os personagens no cenário. Sim, sim. Então você A gente tem uma relação. Contigo funciona. Justo. Quando você. Isso é pros outros. Quando você tá com o personagem pronto, faça o favor, a obrigação de ao menos trabalhar com o mestre para encaixar seu personagem pronto no cenário. Do contrário, cria um do zero. Rift. E aí é o que acontece. Rift. Porque Rift, ele trabalhou do zero? Não, não. Eu tô me referindo ao jogador, né? O Watcher. Mas Aham. pra mim, a Sarah é uma prima menor e chata. Isso são palavras muito audaciosas vindo do Rift. Eu não sei nem quantos anos tem o Rift. O Rift, não é nem questão disso, cara. A carada do Rift é tipo assim: a Sarah é audaciosa, mas é porque ela também não é, né? É a Sarah. E tipo, Sim. eu não sei como explicar sem ser complexo, mas continuando. O Rift, ele é literalmente. Cara, eu gosto do Rift muito. Ele é um personagem que eu gosto, não me entenda mal.
Porque ele é basicamente um personagem da Hanna-Barbera no RPG. Sério. Ele, sabe, por ele ser slime, né? Ele se contorce de formas cômicas, ele age de forma cômica, ele ronca igual um personagem de desenho animado. Eu absolutamente amo o Rift como personagem. Ele é intancável. Mas eu ainda creio que ele seja a última pessoa de falar pra alguém de chamar alguém de prima menor. Aí é foda. É justamente por ele ser um personagem da Hanna-Barbera, inclusive saudades da época da Hanna-Barbera, que ele acha que a Sarah é uma prima menor e chata. Primeiro, porque a Sarah é menor. Literalmente. Já Ela é um começa hobbit, aí. ela tem 1,20 de altura. Já começa aí. E segundo, porque o Rift ele tem qualidades extraordinárias de caráter. Então, sei lá, pra mim, né, na minha interpretação, eu tomo que o Rift acha que a Sarah é meio chata. Porque ela é normal demais. Cara, na minha cabeça, eu não ironicamente. Vamos lá. Porque o Rift, Lutz. Fazendo som de. Cara, não ironicamente. Pode jogar, eu gostei, faça isso na mesa. Sabe uma coisa que ele faria? E eu acharia muito bom? Não sei se vocês já viram One Piece. Ou alguma coisa. Que o Luffy, o Gear Third dele, ele morde o dedo. Ele morde o dedo. E ele assopra ar dentro dos ossos. Pra poder fazer aquela parada de assoprar a mão e ficar um mãozão. Eu imagino muito o Rift fazendo algo parecido e batendo, só que dando ácido porque ele é uma gosma. E seria a parada mais cômica, tipo, ele dando um soco, o soco só, tipo, deixa o maluco dentro do corpo dele, não faz nada, só dentro do punho, nem dando coisa, e o maluco só começa a queimar, tipo, do nada. Entendo. Isso é algo que eu vejo o Rift fazendo, não ironicamente. Não. Minha opinião pelo que o Sente acabou de falar. Eu entendo totalmente o seu ódio por personagens feitos. Tipo, personagens que você procura a imagem, você vê a imagem e cria alguma coisa baseada nisso. Eu também não gosto. Eu tô com desespero pra jogar com a minha cega falando isso. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de criar conceitos e desses conceitos eu desenvolvo um personagem. Só que eu sou uma das pessoas que menos tem conhecimento do mundo de RPG, tirando o Call of Cthulhu, porque fui obrigada a ler todos os livros. Mas, o que é uma das coisas que eu acho muito importante você não vai saber tudo de um RPG, então você não tem como fazer o seu personagem saber tudo do RPG. Seu personagem não pode ter todo o conhecimento, porque você não tem todos os conhecimentos, a menos que você seja uma pessoa que é mestra, que saiba todos os livros, que tenha lido tudo, conheça toda a história do RPG, porque já aconteceu de jogar comigo, que eu jogava numa mesa que tinham 2 mestres, e eles sabiam toda a história do universo do RPG. E eles faziam personagens que sabiam essas histórias. Eu sou o tipo de pessoa que, literalmente, até hoje, eu criei só personagens que não sabem nada da vida. Um era um slime que tava presa no inferno, porque envolvia um bastão mágico. Uma era a porra de um gênio da lâmpada fada, que fez xixi num pote pra ganhar dinheiro, porque os amigos da equipe pediram. E ninguém sabia de nada. Se vocês pensam que a Magnolia vai saber de alguma coisa, amores, Magnolia só sabe do que ela precisa pra ficar viva. Que é só. É isso que eu falo. É por isso que tem tipo, sabe? Se você... Pois é. Se você... Vamos lá, eu vou apresentar um contraponto. Eu vou apresentar um contraponto pro que você falou. Eu quero fazer isso caso dê para fazer a mão de Bigby. Saquei. O princípio mão de Bigby é quinto nível. Vai demorar um pouquinho, de metade bruxo... da campanha. Não, com o slot de bruxo você chega lá, só que só no final. Porque bruxo só pega slot 5 no nível 10. Mas enfim. Vou apresentar, um contraponto que você falou. Eu concordo com o que você falou. Porém, obviamente, tudo que eu falei aqui agora, de você negociar com o mestre, isso, aquilo, sei lá o que, assume um mundo perfeito. Porque nem todo mestre é que nem a gente ou qualquer outro mestre que você tenha jogado que vai negociar contigo, vai sentar, levar pela mão, cruzar a rua contigo, entendeu? E vai te ensinar as coisas. Às vezes você vai pegar um mestre cru e cuspido, como
o Orvilha jogava, há um tempo atrás, acho que ele até largou essa mesa, ele jogava uma mesa de, se eu não me engano, Wild Beyond the Witchlight, que é uma aventura recente, e ele jogava com um cara do grupo do D1. E esse mestre, ele era bem cru. Ele literalmente lia as palavras direto do livro e fingia que era narração. E dava pra ouvir ele lendo. Meu Deus. Meu Deus. Isso. Sim. Tá. E aí, esse é o tipo de gente que a gente quer sempre evitar. A gente quer mestres, obviamente, com a imaginação fértil e Mais flexíveis também. o tesão pra mestrar. Mais flexíveis, exatamente. A galera, basicamente, o mestre cool, legal, que É que óculos o jogo escuros. o jogo é mais divertido se o mestre sabe usar a Rule of Cool. Exatamente. É o quê? Eu acho que o jogo é mais divertido se o mestre sabe se divertir junto. É isso que eu tô falando. Não Por precisa isso que eu tô saber usar a regra do Rule of Cool. Só tem que saber se divertir. Mas, É o que eu aí, penso. mas aí é que tá. Se ele não sabe se divertir, ele vai ser muito mais pragmático do que o normal. Infelizmente é intrínseco, sabe? Não tem. Não dá pra separar. E o nosso tempo, curiosamente, já está acabando. Bom, a gente teve uma pausa gigantesca com um buraco no meio, mas fazer o quê? Desculpa, gente, eu não consegui prever. Ah, não, relaxa. Eu não tô te Eu preciso jogando, de um não. break. Nunca jogaremos. Porque o pico do foi tão rápido que a internet em si voltou em menos de 1 minuto, 2 minutos do bagulho ter caído. Então, tipo, eu fiquei muito tipo, pô, se eu tivesse um no-breaker, eu só tinha, né, dado uma pausa, voltado e nada tivesse acontecido, né? Cara, eu preciso de tanta coisa. Eu tava fazendo uma listinha aqui com o Sente. Desculpa falar muito, Sente. Não, relaxa. Eu já tô acostumado. Ainda É o que eu assim, postei desculpa. no. Aquela parada que eu postei no Twitter. Eu vou ter aqui, porque, porra, eu tô puto. Deixa eu fazer um rant rapidinho, só pra terminar. Foi aquela parada que você Sobre falou, não gosto de sobre o meu desabafar trabalho. aqui, mas pessoa, Isso, trabalho. exatamente. Eu vou falar outra coisa relacionada a isso também agora. Cadê? Deixa eu dar um like aqui no que você postou. Cadê aqui que eu tô desabafo? Nossa, eu desabafando no Twitter? Quem é essa pessoa? Enfim. Beleza, não costumo desabafar aqui, mas eu não sei o que as pessoas veem em mim e acham que eu quero ficar ouvindo conversa fútil no meio do trabalho. Eu trabalho para trabalhar, porra. Ok. Você é uma pessoa estritamente profissional. Eu sou uma pessoa extremamente profissional, exceto quando eu não quero ser. Eu sou um pouquinho diferente de você. Eu acho que é culpa do TDAH também. E pelo fato de, tirando esse trabalho aqui, eu sou uma pessoa que ativamente preferia botar uma bala na minha cabeça do que trabalhar. Não ironicamente. Então, tipo, se alguém chegar e conversar comigo, eu vou falar: ih, desculpa! Desculpa por eu não trabalhar. Não, então, no trabalho, obviamente, a gente tem que conversar para manter boas aparências, porque se você for um cuzão com as pessoas, você vai pra rua muito rápido. E agora eu tenho que fazer um rant aqui. Basicamente, no meu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com uma coisa muito perigosa chamada via ferroviária. E abriu esses dias vaga para um presidente de comitê de um comitê de segurança do trabalho. E tem um maluco no meu setor, a gente trabalha com material rodante e serviço emergencial. Tem um maluco no meu setor, velho, meio piroca da cabeça. Eu acho que ele tem o mesmo nível de TDAH que vocês dois juntos, se não... Eu tá em outro lugar agora. Ok. Ele deve ter o mesmo nível de TDAH de vocês dois juntos, se não pior, porque às vezes ele tá na linha, para de fazer o serviço, vira, olha pra planta no chão, começa a tirar foto, depois que a gente tá na base, ele mostra, caralho, mano, olha que foto aqui que eu tirei da planta, câmera muito boa. Legal. E ele tem um desejo profundo de virar deputado. Só que, como ele perdeu a oportunidade ele já tem um problema mental aí, ó. Só que como ele perdeu a oportunidade de 2022, esse problema mental não vai ajudar ele a se candidatar. Porque agora ele quer se candidatar ao presidente do tal comitê que eu mencionei. Ela tá morrendo ali. E ele quer, por tudo que é mais sagrado, o máximo de votos que ele vai conseguir. E eu juro, eu serei demitido por justa causa antes de votar nele. Eu não vou nunca votar nele. Nunca. A mulher tá morrendo, mas... bom, por hoje é isso, com o Tomelli morrendo. De rir.
Calma. Nenhuma mulher foi machucada durante esta stream. Continuando. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã nós temos mais. Com mais Minecraft, porque eu não aguento mais jogar Monster Hunter. Essa seria a última semana. Morreu. Não quero, não aguento. Não me diverti. Ela ainda tá morrendo. Eu tô viva, calma, eu tô viva. Então, amanhã tem a inauguração do Not nosso fun. querido... Eita, pera. Luz. Exato. Nenhuma o quê? Nenhuma. Esqueci o que eu ia falar. Eu não lembro o que era. Então amanhã nós temos o início do nosso Minecraft Multiplayer Survival. Temos um servidor agora. Eu tô chamando alguns VTubers e streamers. Nós temos Sim. o LP. Exclamação LP, ele já tá aqui. E a Dominique, que eu ainda não fiz o coisinho, mas embora ela não vá participar da próxima stream, porque se eu não me engano ela vai ter um collab já agendado mais tempo do que a existência do SMP em si. Porém, entretanto, todavia, Justo. ela também vai participar como coisa, então procurem ela, Dominique Souza. Ela é incrível, ela é uma pessoa incrível. Eu quero ser que nem ela quando eu crescer, não ironicamente. Até porque ela é mais velha do que eu. Então, é isso. Justo, Não, certo. mais. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Exclamação Bird, exclamação 7. Exato. Exclamação Bird, exclamação Sente, você vai ter nossas redes sociais. E se você quer ver os nossos VODs, especialmente esse aqui sem o tempo de queda, Buraco no meio. sem o buraco no meio, é só um corte mesmo explicando o que aconteceu logo depois, nosso coisa de VOD, exclamação YouTube. E se você gosta de RPGs, como os que a gente tá aqui, ter uma oportunidade de talvez acabar aparecendo em uma dos nossos RPGs, exclamação Discord, nós sempre postamos nossas mesas por lá. E também você vai estar por dentro de qualquer mudança que a gente faça dentro, fora do Discord relacionado ao canal. Então, é isso. Vejo vocês amanhã às 7 horas com o nosso Survival Minecraft. E tchau, gente. Até.